Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 22 ao 30. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade, na tua presença, nesse momento de culto público, especialmente diante da tua palavra, do texto lido. Pedimos que o Senhor, por bondade, fale aos nossos corações, que o Senhor mesmo, ó Deus, venha instruir o teu povo, que o Senhor possa usar este momento para o nosso bem espiritual, para fortalecer a tua igreja, ó Deus, que possamos, como igreja, ouvir a voz de Cristo e também seguir o exemplo apostólico, Paulo como imitador de Cristo, que nós possamos também considerar estas coisas. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, como já observamos na exposição de Atos, vai para Jerusalém, apesar de todos os conselhos e alertas dos irmãos pelo caminho, em sua viagem, e Paulo é bem recebido por Tiago e pelos demais presbíteros, e nesse contexto, tudo indica, embora não está registrado, nesse contexto deve ter acontecido a entrega do donativo dos gentios para a igreja de Jerusalém. Também já observamos no capítulo anterior que, de fato, Tiago alerta Paulo sobre os rumores, sobre a pregação de Paulo, como se Paulo fosse alguém que pregava contra a lei dos judeus. E então Tiago orientou Paulo a tomar voto para que ficasse claro que esses rumores eram falsos. Também já acompanhamos que, mesmo submetendo a este conselho e agindo como judeu, Paulo foi acusado falsamente de introduzir gentios no templo e pregar contra a lei de Moisés em suas viagens missionárias. A partir dessa situação, irmãos, da chegada de Paulo em Jerusalém e dessas circunstâncias, nós também já vimos uma defesa de Paulo perante os judeus. Agora nós veremos aqui Paulo, então, ele irá estar diante aqui de uma autoridade romana. Depois Paulo irá novamente falar aos judeus e em seguida aos romanos. E assim temos várias defesas de Paulo nesse contexto desse final do livro de Atos dos Apóstolos.
Nós então vimos a defesa diante dos judeus. Paulo, ele apresentou seu testemunho diante dos judeus e claro que havia uma certa expectativa de que o testemunho de Paulo acalmasse aquela multidão, mas após o testemunho de Paulo, ao contrário, houve uma hostilidade ainda maior. Então, no nosso texto, no capítulo 22, veja que no verso 22, Lucas registra que ouviram Paulo até essa palavra. E então gritaram: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então a defesa de Paulo, ela não foi bem sucedida, os judeus ficaram indignados. Paulo, na sua defesa, o propósito de Paulo ao contar o seu testemunho, de fato o propósito de Paulo era provar aos judeus que o cristianismo é o judaísmo, com o cumprimento da vinda do Messias, Jesus Cristo, mas de fato os judeus não aceitaram o seu testemunho. E o que nós temos aqui no nosso texto, capítulo 22, do verso 22 ao 30, o que nós temos aqui é a consequência da revolta dos judeus diante do discurso de Paulo. Especialmente o que acontece aqui desencadeado após Paulo dizer que ele seria rejeitado. Paulo teve uma visão em que o Senhor revelou a ele que ele seria rejeitado e que o Senhor o enviaria aos gentios. E isso revoltou os judeus, que ficaram enciumados com esse discurso. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Paulo, cidadão romano. Em primeiro lugar, dos versos 22 a 23, nós temos aí a ira judaica contra o apostolado de Paulo aos gentios. Então, no capítulo 22, versos 22 e 23, ouviram até essa palavra e então eles gritaram: tira tal homem da terra. E eles tiraram suas capas e arrojando ali, atirando poeira para os ares. Nós observamos na sessão anterior que, pela graça de Deus, foi dado a Paulo um auditório judaico atento. Eles ouviram Paulo até uma altura. Possivelmente pesou com a ação de Deus, o Espírito Santo, o histórico de Paulo, sendo um judeu conhecido da nação. E Paulo usou a língua aramaica, a língua comum ali daquele contexto. Tudo indica isso, com a bênção de Deus, o Espírito Santo, contribuiu para que o auditório desse atenção ao discurso de Paulo. Essa paciência, irmãos, acabou quando Paulo chegou num ponto que ele disse: o Senhor me falou, revelou a mim, que eu não seria aceito o meu testemunho e que eu deveria ir aos gentios. E então a reação aqui no nosso texto a essa fala de Paulo foi terrível. É como Paulo é um traidor da nação. Paulo tem que morrer, deve ser silenciado imediatamente. Essa fala para os ouvidos judaicos é uma fala de blasfêmia. E então nós vemos aí no verso 22 uma reação terrível de fúria mortal por parte dos compatriotas de Paulo. Eles então tinham ódio ao Evangelho, a essa mensagem do Evangelho, que também inclui os gentios. Então isso provoca ciúmes aos judeus, orgulhosos da sua primazia, da sua vantagem como judeus. Então perceba que os judeus não toleravam ouvir Paulo falar sobre essa ideia de pregar aos gentios, porque havia um orgulho dos benefícios judaicos. Eles eram o povo da aliança, eles eram de fato aqueles que tinham a revelação de Deus, e então a ideia de que agora Deus se volta para os gentios e vira, de certo modo, as costas para esses judeus, era algo de fato que causava furor a esses judeus. Então eles se recusavam a ouvir essa ideia de que Paulo então, ou o apóstolo, iria para os gentios. E qual é a reação, irmãos, daqueles que odeiam o Evangelho, a mensagem de Deus? E isso não apenas aqui na Bíblia, não apenas em Atos, aqui no contexto do cristianismo primitivo. Qual é a reação dos opositores do Evangelho? Silenciar o Evangelho.
Em muitos momentos, e aqui no nosso texto, o desejo era: tira esse homem da terra, que ele morra. Não pode viver. Então, em muitos momentos, a ideia era: tem que morrer, não pode continuar a viver. Mas uma outra maneira de agir, e talvez uma maneira muito comum em nossos dias, é de fato silenciar, então manter a igreja ou o evangelho numa posição de ser excluída da sociedade ou não ter uma voz pública, ou seja, tapar os ouvidos à pregação, não tolerar ouvir a pregação do evangelho. Então perceba que aqueles que Cristo envia, os pregadores, eles enfrentam esse tipo de oposição, ou seja, esse é um tipo de oposição comum para os servos de Deus, ou seja, essa é uma arma, esse é um tipo de arma que o mundo usa contra a igreja, contra o evangelho. Desde sempre foi assim, Satanás usou esse meio, que é então tentar silenciar a pregação ou tapar os ouvidos dos que ouvem para que não ouçam a mensagem do evangelho. Então nós vemos aqui o furor judaico contra a ideia do apostolado aos gentios, que é algo incluso no Novo Testamento, no Evangelho conforme a Nova Aliança. Isso é mais claro, embora no Antigo Testamento isso também foi anunciado. Em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui Paulo investigado pelo tumulto no verso 24 do nosso texto. Veja aí o verso 24, Lucas registra: ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Obviamente o comandante não entendeu nada daquele tumulto, do que estava acontecendo ali, ficou confuso, era necessário uma investigação e, segundo o costume romano, um modo comum de investigar era pela via do açoite, pela via da tortura. Veja que o comandante ordena que Paulo fosse recolhido e sob açoite fosse interrogado. E por que a interrogação era debaixo do açoite, né? do chicote? Porque muitos mentiam. Debaixo de uma interrogação dessa, de uma investigação, muitos mentiam, e então um modo comum de interrogar era com, de fato, açoites. Irmãos, o tipo de açoite praticado pelos romanos, haviam varas e tiras de couro e pontas ali que eram usadas, peças de metal na ponta dessas tiras. Então, isso era um tipo de flagelo que era então imposto aos que eram açoitados. E até esse momento, Paulo não havia sofrido ainda este tipo de flagelo. Claro que Paulo já havia sido espancado, apedrejado, preso, mas até o momento ainda não havia sido alvo desse tipo de flagelo. Esse tipo de flagelo, de açoite, era algo muito cruel e violento. Muitos morriam ou ficavam com sequelas terríveis. E é uma tortura muito grave, era um meio de tentar fazer a pessoa falar algo, né, até talvez confessar algo que não havia cometido. E então nós temos que o comandante vai em busca dessa investigação e apela então para a violência, para esse método romano, uma tortura terrível e algo que, conforme descrevemos aqui, essas tiras e com peças de metal, muitos morriam durante esse tipo de investigação. Então nós temos aqui, nesse ponto, Paulo então ele é investigado, né? Na verdade ele é investigado sobre o motivo do tumulto. Em terceiro lugar, dos versos 25 a 28, nós temos aí Paulo, cidadão romano. Paulo vai usar então sua credencial de cidadão romano. Verso 25 e 28, acompanhe. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?
Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Irmãos, a cultura romana, o que acontecia no contexto do Império Romano é muito diferente do que temos hoje. Nem todos que nasciam em Roma eram automaticamente cidadãos romanos. Como hoje, você nasce num país, automaticamente você é cidadão de um determinado país. Em Roma, não. Ser cidadão romano era fazer parte da elite e ter direitos especiais. E para ser cidadão romano haviam dois caminhos: ou serviços prestados ao império, ou comprando por um elevado preço. E Paulo recebeu esse direito por nascimento, ou seja, ou seu pai ou seu avô haviam conquistado esse direito e que de fato foi transferido para ele, sem que Paulo nunca houvesse ido a Roma. Paulo, então, certamente é filho de uma família que tinha condições, uma família rica. Se não fosse assim, nós também já vimos como é que ele poderia ter ido para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel. E então Roma usava esse método de vender cidadanias para arrecadar dinheiro, especialmente em momentos de crise, de necessidade. Roma então usava esse meio, vender cidadania e essas coisas assim, para poder fortalecer o caixa ali do império. E veja, irmãos, que no nosso texto, o comandante, ele fica muito surpreso quando ele descobre que Paulo é, ou pelo menos, Paulo argumenta ou diz que é romano. Ele fica muito surpreso. E veja que ele diz para Paulo que ele gastou dinheiro. Eu gastei uma grande soma de dinheiro para ter esse título. E Paulo diz então que teve por direito de nascimento. Ele fica surpreso. De fato, também há um grande perigo em ele estar ali prestes a açoitar um cidadão romano, no caso Paulo, porque a pena para a punição de um romano sem o julgamento formal era a pena de morte. Ou seja, esse comandante, Cláudio, se ele tivesse açoitado Paulo, sem que Paulo houvesse passado por um tribunal romano, esse homem, então, a sua vida estava em risco, ele poderia ser sentenciado à morte. Do mesmo modo, se um prisioneiro, para tentar fugir do açoite ou da punição, alegasse ser romano sem ser, também a pena seria de morte. Então vejam que, entre outras coisas, a cidadania romana é algo muito valioso, custava então honrarias, dinheiro, e Paulo, nesse momento, numa circunstância muito específica, Paulo expõe suas credenciais diante do comandante. Como já vimos aqui, o flagelo ainda não havia acontecido. Paulo, nós sabemos que Paulo, irmãos, ele de fato está pronto para morrer pelo Evangelho, mas não é o momento. Paulo, ele usa então suas credenciais, e de fato vemos aqui tudo isso nesse texto. Então Paulo, em um momento de grande dificuldade, ele apela para a sua cidadania romana e para as leis romanas, ou seja, além de cidadão do reino dos céus, Paulo, principalmente, isso é a sua principal cidadania. Paulo também é judeu, Paulo também é romano, e Paulo então apela para essa cidadania para que não fosse ali flagelado, pelo menos nesse momento não é o tempo então do seu martírio. Irmãos, muitos poderiam mentir nesse momento, dizer sou romano, como já afirmamos, e então Paulo, ele, de modo muito sábio, de modo muito cortês, ele fala ao centurião, ele faz uma pergunta retórica ao centurião. Vejam aí no verso 25.
ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então veja que no momento específico Paulo faz essa pergunta retórica com todo respeito ali àquele centurião, ele faz essa pergunta. Lucas não registra o detalhe, mas é evidente que o comandante não só acreditou no que Paulo estava dizendo. Ele pergunta a Paulo, Lucas não registra o detalhe, mas certamente esse homem investigou se Paulo é ou não de fato romano. E Calvino, ao comentar Atos dos Apóstolos, Calvino registra isso. Ele diz o seguinte: um homem que afirmasse ser cidadão romano seria punido, a não ser que apresentasse alguém que o conhecesse, alguém que desse testemunho, esse é romano mesmo, ou provasse legalmente que realmente era um cidadão romano, pois era crime capital alegar falsamente o direito à cidadania. E aí Calvino continua: dessa maneira o centurião refere a questão ao tribuno, o centurião fala ao Cláudio sobre essa questão, como se, eu tenho dúvida, ele disse que é romano, fala ao comandante, e o tribuno imediatamente começa a investigá-la. Então Calvino entende que o tribuno ali, o Cláudio, ele investigou esse fato, e de fato, de algum modo que Lucas não registra, ficou confirmado que Paulo de fato é um cidadão romano, e isso causou, como vemos no final do texto, um grande receio ali para aquela autoridade. E aí então nós temos um quarto ponto, do verso 29 a 30, que é uma nova oportunidade de defesa. Então, a partir dessa apresentação de credenciais, Paulo diz que é romano, e então, no verso 29, Lucas registra: imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandar amarrar, só amarrar um romano, já o comandante, depois de descobrir de fato, verificar que Paulo é romano, isso trouxe a ele um grave receio. De fato, perceba como era grave prender um romano, ou amarrar, ou qualquer coisa sem um julgamento formal. Verso 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, pela providência de Deus, um grave crime de Cláudio Lísias é impedido. Estava prestes a açoitar um romano, ele averigua, ele volta atrás. E aqui então nós temos o contexto do discurso de Paulo, que veremos, se Deus permitir, na sequência, no capítulo 23, diante do Sinédrio. Então, essa nossa sessão, ela dá o contexto para o que veremos adiante, que é a defesa de Paulo diante do Sinédrio. Irmãos, diante desse texto ainda, aplicações para nós. Meus irmãos, Matthew Henry, comentando, pregando sobre esse texto, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: veja como as pessoas e coisas mais excelentes são frequentemente rebaixadas por um clamor popular. E aí Henry diz o seguinte: como o próprio Cristo foi assim, com Jesus foi assim. Quando disseram sobre Jesus, o Santo de Deus, crucifica-o, crucifica-o. Nenhum mal havia cometido o nosso Senhor, e os homens disseram: crucifica-o, tira-o da terra dos vivos. Então, Henry comenta, e de fato essa é uma aplicação, nós temos que ter muito cuidado com essa ideia toda do clamor popular, porque aqui no período da Bíblia, no período do Evangelho, no período apostólico, em todas as eras, nós vemos como os homens que têm sido as maiores bênçãos de sua época são representados não somente como fardos na terra, mas como a praga de sua geração.
Então, muitas vezes, os santos de Deus, o próprio Cristo, aqueles que contribuem com a sociedade, com a cultura, aqueles que prestam um bom serviço, muitas vezes são tratados como a praga da terra, esse é o clamor popular. Então, veja que aquele que era digno das maiores honras foi condenado como indigno, nosso Senhor Jesus Cristo, e veja como muitas vezes o pensamento de Deus sobre alguém pode ser completamente contrário ao pensamento popular, ao pensamento dos homens em geral. Então, temos aqui, irmãos, para nós como igreja, um alerta grandioso aqui do texto bíblico, do Evangelho, desse livro de Atos da Palavra de Deus. Devemos ter cuidado com toda essa ideia do clamor popular, devemos nos acautelar dessas coisas. Também nós vemos aqui no nosso texto que, e Paulo fala sobre isso, a nossa cidadania ela é a celestial. E embora a nossa principal cidadania é a celestial, somos cristãos, há momentos em que é justo lançarmos mãos dos direitos civis para a glória de Cristo, para o bem da causa de Cristo. É claro que Paulo estava pronto para ser açoitado ou morrer pelo Evangelho. Ele seria até mesmo açoitado nessa ocasião, sem o devido processo legal. Mas Paulo, usando a sua liberdade cristã, um direito, para a glória de Cristo, para que pudesse defender o Evangelho, Paulo então apresenta o seu cartão cidadão romano diante daquelas autoridades. Isso nos ensina, irmãos, que há injustiças que podem ser evitadas. Sim. E nós, como cristãos, como um povo de Deus, cidadãos dos céus, mas também cidadãos dessa terra, podemos, sim, então, evitar injustiças e, em alguns momentos, resistir a autoridades injustas com o uso da própria lei, quando a autoridade, então, ignora a lei ou tenta passar por cima da lei. Então, sim, a igreja, os crentes, nós, o povo de Deus, podemos, com a liberdade cristã, de boa consciência, lançar mão de direitos que temos, direitos civis, para a glória de Deus, para a honra de Cristo e do seu Evangelho. Também é importante perceber o que vimos durante a exposição, que a tentativa dos opositores de Cristo e do Evangelho é silenciar a igreja. Isso Satanás tem trabalhado em toda a história, é o seu alvo, o seu propósito, silenciar a igreja, e nós precisamos estar atentos contra aquilo que vimos no texto, esses erros, a rejeição ali pelo clamor popular, ou então a injustiça de autoridades, por ignorância ou não. Nós devemos, então, resistir de maneira sábia, de maneira bíblica, a esses avanços, então, esses ataques de Satanás. Isso, irmãos, não é negar a soberania de Deus. Usar as armas e até lançar mão de armas, por exemplo, nosso direito civil, da liberdade cristã, para nos preservar, isso não é negar a soberania de Deus. Deus pode nos preservar? Sim, é claro. E é o Senhor quem nos preserva. Mas nós podemos, com a responsabilidade humana, lançar mão de direitos para a glória de Deus, para o bem do Evangelho. Ou seja, nós precisamos saber com quem estamos lutando, porque estamos nesse mundo. Claro que as armas que os inimigos usam são armas de injustiça, né? Tentar matar, silenciar, fazer tumulto ali, levantar poeira com as suas capas. E nós, então, com sabedoria, podemos usar armas adequadas a cada situação. As armas dos inimigos, armas carnais, rasgar roupa, atirar poeira ao ar. Esses gestos, irmãos, eram gestos de rejeição. Eles estavam querendo dizer com isso que Paulo era blasfemo. E Paulo reage, como já falamos, usando armas legais. E nós podemos aprender do exemplo apostólico, juntamente com a sabedoria de Paulo, como vimos, o modo como gentilmente Paulo
faz aquela pergunta retórica ao centurião se é lícito açoitar um romano. É evidente que não é, ele sabia, obviamente, disso. Então é interessante ver isso, Paulo lança mão disso, usa esse tipo de arma para combater então o inimigo. E assim, irmãos, então Paulo obteve o direito para aquilo que veremos no próximo capítulo, que é defender a sua causa, que na verdade não é a causa de Paulo, é a causa do Evangelho de Cristo. Que nós possamos então, com sabedoria e graça, viver como cidadãos do reino dos céus, também ser bons cidadãos dessa terra, conhecer os nossos direitos, usá-los com cortesia, com sabedoria, e que, acima de tudo, irmãos, Cristo seja glorificado através de uma fé bíblica, sadia, um cristianismo bem informado e também como cidadãos que conhecemos os nossos direitos também diante dessa sociedade caída. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos nesse momento fazer oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus da salvação eterna, Deus da história, que governa a história, preserva o teu povo, cumpre, ó Deus, todos os teus propósitos. Nós te adoramos. Louvamos ao Senhor pelo texto que o Senhor nos deu, pela palavra. Agradecemos, ó Deus, pela sabedoria bíblica, por termos acesso a estas coisas. Nos dá graça, nos instrui. Nos ajuda, ó Deus, também quando temos que lidar com opositores, com aqueles que buscam silenciar a pregação do teu santo evangelho. Assim, ó Deus, vem o teu reino. Abençoa, Deus, a tua igreja, fortalece o teu povo, protege e guarda o teu povo. Também ensina ao teu povo, ó Deus, a combater o bom combate da fé. Abençoa, ó Deus, a tua causa nessa terra. Pedimos, aviva a tua obra. Vivemos em tempos maus de declínio espiritual. Assim pedimos ao Senhor, santifica a tua igreja, ó Deus, e nos abençoa. É o que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém.